Vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 9. Já disse aos irmãos que algo que mais me leva a puxar um assunto é aquilo que realmente eu também esteja precisando. Quem entre nós que não se sentiu no mínimo inseguro, né? Com tantas coisas acontecendo nos últimos anos. Pandemia, falta de água, guerra, uma eleição catastrófica, né, que tivemos. E até agora a gente não tem, assim, uma convicção, né, de como vai ser, como será. Mas nós temos um texto que parece que foi escrito, a história relatada, não no momento em que foi escrito, mas no momento em que a história aconteceu, que parece ser conselhos dados a nós nos dias de hoje. São conselhos de Moisés ao povo que, após ser libertos do Egito, já tinham peregrinado 40 anos, estavam próximos do Rio Jordão para atravessá-lo e tomar Canaã. E ali Moisés fez um apurado, um catado, né, de coisas que aconteceram, que antecederam esse momento. E ali vem vários conselhos que são para nós hoje. É como se aquele povo tivesse passado, né, por uma tribulação tal como nós passamos. Acho que o deles foi um pouco pior, bem pior do que o nosso. Mas os conselhos de Moisés cabem perfeitamente para nós nos dias de hoje. E para mim foi um conforto muito grande esse texto. Eu confesso que estou apaziguado e renovado até, posso dizer assim, para os dias que hão de vir. Texto que a gente conhece, mas que a gente às vezes não para analisar, né, diante da posição que nós nos encontramos hoje. Capítulo 9 de Deuteronômio, nós vamos ler apenas 8 versículos. Tá? Capítulo 9, versículo 1 diz: Ouve, ó Senhor, ó Israel, hoje passarás o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até os céus, um povo grande e alto, filhos de gigantes, que tu conheces e de que já ouviste. Quem pararia diante dos filhos dos gigantes? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus, que passa diante de ti, é um fogo que consome, e os destruirá, e os derrubará diante de ti, e tu os lançarás fora e cedo os desfalecerás, como o Senhor te tem dito. Quando, pois, ó Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração, dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a essa terra para possuir. Porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor os lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir essa terra, mas pela impiedade dessas nações. O Senhor teu Deus as lança fora de ti, diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá essa boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Lembra-te e não te esqueças de que muito provocastes a ira do Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saíste do Egito, até chegasses a esse lugar. Rebeldes fostes contra o Senhor. Pois em Horebe, tanto provocastes a ira do Senhor, que o Senhor se acendeu contra vós para vos destruir. Vejam que palavras Moisés passa ao povo
às vésperas de entrar, né, de passar o Jordão e entrar na Terra Prometida. Então esse livro, Deuteronômio, tanto como Gênesis, Levítico, Números e Êxodo, foram escritos por Moisés mais ou menos 1451 anos antes de Cristo. E como eu disse, né, nesse momento, eles já tinham passado os 40 anos lá no deserto. Eu já várias vezes citei essa informação, mas vou falar de novo que é de suma importância para o nosso posicionamento, né, de como devemos esquadrinhar isso. O povo no Egito, escravo, é como nós antes de conhecermos a Cristo, escravos do pecado. Moisés veio como o Salvador, como Jesus veio como nosso Salvador. É uma simbologia, é uma parábola para com os nossos dias. Quando o povo clamou a Deus, buscou a Deus, Deus enviou o Salvador. Quando o povo é resgatado do Egito e passa pelo Mar Vermelho, é como nós que cremos em Cristo e passamos pela água do batismo. Lembra que lá tinha água nos dois lados, a palavra fala que tinha água até por cima. Então é como nós submersos sendo batizados. E os 40 anos no deserto, não esqueça que o número 40 é o simbolismo de grande provação. Então, o povo no deserto caminhando por 40 anos é o simbolismo de nós, após crermos em Cristo, vivermos uma vida de grande provação. Até a vinda de Jesus Cristo, a volta dele e a entrada na Canaã, que é a nossa eternidade, que é o nosso futuro, sem problema, sem dor, sem pecado, sem angústia. Então vejam como se encaixa perfeitamente naquilo que a gente está meditando. Então, esse momento que o povo está ouvindo esse discurso de Moisés, é um momento ainda que estamos trilhando nesse mundo com grandes provações. Lembra que lá tinha o sol escaldante de dia e frio de noite. O deserto faz sol de dia, mas à noite faz frio, vento. O menu, né, o cardápio era bem escasso, tudo era feito através do maná. Então não tinha coisas tão variadas que eles pudessem desfrutar do prazer de comer certas coisas que eles comiam lá no Egito. Eles passavam por serpentes que picavam, matavam alguns. Então é um exemplo de que aqui, nesse momento de provação, entre o momento que nós cremos em Cristo, fomos batizados, e o momento que vamos entrar na eternidade ou no céu, se morrermos antes, né? E eu creio que morreremos antes do final dos tempos. Então é um período que nós vamos ter aflições. E o que é o nosso refúgio? O que é a nossa fortaleza? É o Senhor. Só temos ao Senhor. Só temos que crer nele, confiar nele e nos alegrar com aquilo que ele nos oferece. É simples assim. Então, o texto que nós acabamos de ler, eu até gostaria de fazer uma recapitulação dos capítulos anteriores. No capítulo 1, Moisés, na planície do Jordão, ele recorda as promessas do Senhor, que entregaria a terra como jurou Abraão, Isaque e Jacó. Recordou a falta de fé dos hebreus, a desobediência do povo. São os capítulos que antecedem onde nós vamos chegar. No capítulo 2, Moisés fala dos edomitas, dos moabitas e dos amonitas. Os edomitas já fala, né? Um povo que descende de Esaú, Edom. É a mesma palavra Adão, né?
vermelho. Então são os descendentes de Esaú. Os moabitas, igualmente, são os descendentes de Moabe. Lembra que foi o incesto da filha de Ló com a filha mais velha, né? Então era o filho, neto ao mesmo tempo, né? E os amonitas, igualmente, os descendentes de Amon, que é o filho também, o incesto de Ló com a filha mais nova, e que eram grandes inimigos de Israel. Todos eles eram idólatras. Então Moisés fala desse povo, relembra esse povo. E ele recomenda para que não atacassem, não molestassem, né? Quando passasse por aquelas terras que não era para haver guerra. Porque Deus já tinha também prometido que aquele povo teria a sua terra e Deus não ia mexer com isso. Capítulo 3, Moisés fala de Og, rei de Bazã, e da vitória que o Senhor deu ao povo hebreu, né? Das riquezas herdadas a cada vitória, a cada terra que foi conquistada. Ele fez uma recapitulação ao povo. Até no capítulo 3, Moisés faz uma oração a Deus, pedindo que Deus reconsiderasse, né? Porque depois dele ter pecado, batendo na pedra, quando era para ele falar com a pedra, Deus falou que ele não entraria na terra prometida. E ele faz a oração no versículo 23 ao 29, ele faz a oração para Deus, pedindo que Deus reconsiderasse, né? Que permitisse que ele entrasse na terra prometida. Mas Deus não ouviu a oração, porque Deus é Deus de uma palavra só também. Deus não ouviu a oração dele, e falou, basta, não quero mais esse assunto. E falou que era para ele passar o comando para Josué, e que ele morreria, né, subindo ao monte, ele morreria. No capítulo 4, Moisés exorta o povo à obediência. Isso é muito importante para os nossos dias, sermos obedientes, irmãos. Porque nós vamos ter esse anúncio de Moisés ao povo, como sendo para nós hoje. Porque a Bíblia é assim. Não vai aparecer nenhum anjo apontar para você, em sonho, ou de qualquer forma, dizendo o que você deve fazer. Mas a nossa referência é o que Deus nos diz através da sua palavra. Como nós vemos em 1 Coríntios capítulo 13, lá semana passada, né? Quando eu era menino, falava como menino, mas logo que cheguei a ser grande, deixei as coisas de menino. Porque quando vier o que é perfeito, falando da Bíblia e não de Jesus, falando da Bíblia, porque naquele momento eles tinham o Antigo Testamento, e poucos, né? Às vezes não tinham todos, mas era um pedaço de cada um que estava em cada lugar, em cada livro. Eles não tinham acesso completo, mas tinham as informações. Mas o Novo Testamento ainda não existia. Mas logo que nós temos a Bíblia completa, nós não precisamos mais viver como menino de coisas que a gente imagina que pode ser, mas não tem muita certeza daquilo. Pela Bíblia nós temos certeza de tudo o que há de ser. E na Bíblia tem respostas para tudo o que você possa precisar. Então ele recapitula no versículo 4, exorta o povo à obediência, a ser obedientes. Deus, em uma certa passagem, ele fala que ele prefere a obediência do que o sacrifício. Olha que coisa bonita, que coisa linda isso. Deus se agrada mais a sua obediência do que de sacrifício. Capítulo 5, ele repete os 10 mandamentos, faz uma recapitulação dos 10 mandamentos. Capítulo 6, ele faz uma exortação a passar esses mandamentos aos descendentes, a não deixar morrer aquilo, né, tudo que passaram, tudo que viveram, mas passar essas histórias à frente, os mandamentos, e ensinar os nossos filhos a serem obedientes a isso também. Lembrando das promessas que foi feita também a Abraão, Isaac e Jacó. No capítulo 7, ele ordena a destruição dos cananeus e de seus ídolos. Versos 2 a 5, né, o Senhor manda destruir tudo, não fazer nenhum tipo de acordo com esses povos, porque para que não fizessem desviar o povo de Deus daquela doutrina verdadeira, que não tivesse contaminação
com outras crenças. Era da vontade de Deus que se destruísse tudo. No capítulo 8, ele exorta a memória dos benefícios do Senhor, todos os livramentos que vieram de Deus, do Senhor, assim como as vitórias. Então tudo isso é o capítulo 1 ao capítulo 8 que antecede esse capítulo 9 que nós lemos até o versículo 8. Então eu disse, do Moabe, que ele falou, bastante desse povo, de Amon e de Edom, como os principais idólatras daquela região. E não é à toa que a Bíblia nos mostra que quando nós queremos fazer algo para ajudar a Deus, que não é o que está escrito na Bíblia, a gente comete grandes erros. E foi o caso das filhas de Ló, quando embebedaram o pai, depois que foi destruído Sodoma e Gomorra, elas embebedaram o pai e se uniram a ele, e dessa noite, veio a nascer esses dois homens, Moabe e Amon, um de cada filha. Elas tentaram dar uma ajudazinha, Elas começaram a pensar, como é que vai ser a descendência do meu pai? Se minha mãe ali virou uma estátua de sal, olhando para trás, e esse povo tem que crescer, como é que vai ter continuidade? Então vamos nós dar continuidade ao nosso pai. E Deus não precisa da sua ajuda, nem da minha ajuda. Ele sabe muito melhor do que nós o que é necessário para que tenhamos uma vida regrada, uma vida boa, uma vida de fidelidade, de gratidão, de honestidade e de ser fiel a Ele. Em Juízes capítulo 10, versículo 6, não precisamos ir lá, só para afirmar o que a gente está dizendo, diz que então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, Baal, quer dizer dono, senhor, marido, é o principal deus da fertilidade, era o principal deus da fertilidade em Canaã. Então serviram aos Baalins, a Astarote quer dizer esposa, igualmente deusa da fertilidade e da guerra. Então os filhos de Israel serviram esses deuses com letras minúsculas. E aos deuses da Síria, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor, e não o serviram. Vejam só como o povo se posiciona, é a coisa mais comum a gente vê na Bíblia, faz aliança com Deus e quebra, faz aliança com Deus e quebra, faz aliança com Deus e quebra. Sempre Deus é fiel e justo naquilo que ele se compromete, mas o povo quebra. E no verso 1, do capítulo 9, quando ele fala, ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até os céus. Então ele já está salientando aqui que não vai ser uma tarefa fácil. Ele já está dando a dimensão do problema que eles têm pela frente. A principal coisa numa batalha é você ter a noção do tamanho do seu inimigo. Jamais você entra numa guerra sem saber quantos soldados vão guerrear contra você. Que tipo de terreno que você vai enfrentar. Que tipo de munição que vão usar contra você. Qual a especialidade desses inimigos. Se eles são bons para guerrear à noite, se eles são expert em deserto, em cavernas, em rios. E nós devemos conhecer o nosso inimigo. Nós devemos conhecer o nosso terreno de combate. Igualmente aqui, o nosso terreno de hoje não é nada bom, não é nada fácil. Nós não estamos mexendo com pessoas ignorantes. Nós estamos debaixo de um sistema diabólico e mundial. Não só dentro do nosso país. Não só com a nossa política, mas com a política do mundo todo.
nós vamos estar em lugares acima do que nós poderíamos estar. Muitos de nós hoje estamos num lugar acima do que nós poderíamos estar. Vamos ocupar cargos que por esforços próprios nós não poderíamos ocupar. Nós já temos pessoas aqui que ocupam cargos que não poderiam estar lá. E obter vitórias que só do Senhor poderia ter vindo. E é claro, quando eu falo que tem pessoas aqui que estão em lugares que não poderiam estar por esforço próprio, mas estão porque Deus os colocou, porque Deus permitiu que estivéssemos lá. E quando Deus permite que você esteja num lugar onde você não poderia estar, é porque Ele tem um propósito. E o seu propósito não é deixar passar batido, não é empurrar com a vida a sua vida e ninguém nem saber que você é um servo do Senhor. Você está em um lugar que Deus te pôs, que você não chegaria por teu esforço próprio, porque Ele tem um propósito que você faça algo para Ele. Você e eu. Moisés mostra a dificuldade do terreno, a dificuldade dos inimigos, muros altos, mas antes desses inimigos tinha um obstáculo maior, um rio chamado Jordão, que por sua vez naquele momento estava cheio, período de chuva nas cabeceiras, o rio estava com volume alto, muita correnteza. Como que uma multidão ia passar esse rio? Já era motivo para muitos abandonarem a batalha e falaram, não tem como. Mas Deus abriu o rio. Não precisou ninguém fazer nada, Ele abriu o rio, como fez com o Mar Jordão, ou com o Mar Vermelho. E passaram pisando em brejo, em lama, não em terra seca. Porque quando Deus põe a mão para fazer, Ele não faz pela metade, Ele faz completo. Então, a nossa maior nação, o nosso melhor lugar, o nosso melhor carro, a nossa melhor casa, o nosso melhor emprego, a nossa melhor igreja, é aquela que nós estamos. O melhor carro é aquele que você tem. E não adianta ter um carro muito melhor do que o seu, mas não ser seu. O seu carro é o melhor. Não adianta você se projetar numa mansão, se você mora numa casinha pequena, humilde. Então aquela casinha humilde é a melhor casa, porque é sua. É assim que nós devemos pensar, irmãos. É assim que nós devemos nos alegrar no Senhor. É com aquilo que Ele nos permitiu estar. Então a nossa nação maior é onde já moramos. Nós temos muito a agradecer a Deus. Porque se achamos pouco aquilo que nós temos, vai ter muito, mas muita gente que não tem aquilo que você tem e almeja aquilo que você tem. Então nós devemos dar valor naquilo que nós temos. Independente das dificuldades que parecem ter pela frente. Mesmo que sejam muralhas, como diz o versículo, que sejam adversários mais fortes. O versículo 2 fala que um povo grande e alto, filhos de gigantes, que tu conheces e que já ouviste. Quem pararia diante dos filhos dos gigantes? Eles já sabiam que tinham gigantes. Lembra que já tinham ido espias. E 10 dos 12 que foram espiar falaram, nós não podemos com esse povo. Eles têm 3 metros de altura. Quem somos nós diante desses homens? E só Josué e Caleb que tiveram olhos bons, para aquilo que viram, porque confiavam no Senhor. Diante de tudo que eles já tinham passado, Deus foi dando as vitórias. Qual seria o problema? Muro alto, gigantes. Para Deus, problema nenhum. Mas para quem tem fé.
Então um povo grande, alto, filhos de gigantes, que tu conheces de que já ouviste. Quem pararia diante dos gigantes? Nós jamais devemos olhar, irmãos, para os obstáculos que nós temos à frente, como eu disse. Devemos nos centrar em Deus, na sua vontade, aquilo que nós sabemos que Ele quer para nós, naquilo que vai agradar ao Senhor. Será que do agrado do Senhor que a gente se envolva lá com política, esteja lá no meio de deputados, senadores? Não creio que seja a vontade de Deus. Ah, irmão, mas eles podem fazer alguma coisa lá que beneficie os evangélicos, os crentes. O nosso bem quem vai fazer é Deus, é o Senhor. Não vai ser política, não vai ser os governantes, não vai ser o seu vizinho rico, o seu parente que vai te deixar uma herança. Nada disso pode te dar segurança, a não ser o Senhor. Nós estaremos onde Deus quer que estejamos. Isso não depende do querer e das objeções até do nosso governo. Deus vai dar um jeito de pôr você onde Ele quer pôr você. Às vezes até o governo vai te mandar para o lugar que Deus quer que você esteja. Versículo 3, que sabe, pois, hoje, que o Senhor teu Deus, que passa diante de ti, é um fogo que consome, e os destruirá, e os derrubará de diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo os desfalecerás, como o Senhor te tem dito. É no mesmo ritmo que a gente vem dizendo, é Deus que vai providenciar. É Ele que vai consumir quem tem que ser consumido, é Ele que vai derrubar quem tem que ser derrubado. Então quem vai na dianteira, daquele que teme, é daquele que teme, que confia, é Deus. E não basta carregar a Bíblia debaixo do braço, mas não, no seu íntimo não tem aquela confiança, não tem aquela entrega, não tem aquela comunhão com Deus. É um mero carregador de Bíblia embaixo do braço. Então Deus é o fogo que consome. Ele que vai agir em benefício nosso. Ele que vai derrubar os obstáculos, que para nós não é possível derrubar. Ele que vai lançar fora todo o atrapalho. Ele que vai desfazer tudo que o inimigo planejar contra os verdadeiros servos do Senhor. Eu disse hoje de manhã que o Satanás ele estava presente em tudo o que aconteceu de ruim na Bíblia. Né? Assim, ruim que a gente fala, fatos que a gente viu desobediência, que a gente viu homens grandes caindo, errando, desagradando a Deus. Ele estava lá com Adão e Eva, depois ele estava lá quando caiu e matou Abel, ele estava lá no dilúvio, quando o povo não aceitava o que Noé pregava, ele estava na Torre de Babel, trabalhando nos corações daqueles que estavam à frente, Nimrod e toda aquela cidade que queria chegar a Deus sem Cristo, porque é uma forma de mostrar que poderiam chegar a Deus sem a ajuda dele. Satanás estava trabalhando quando Davi cometeu adultério, quando cometeu o assassinato, enfim. O Satanás, ele sabe que ele vai ser derrotado, ele já é um derrotado, mas ele não desanima de atrapalhar a nossa vida. O Satanás sabe que ele é derrotado e ele não desiste. Ele sabe que ele não vai conseguir ludibriar e arrumar um jeitinho de ser perdoado e ser salvo. Ele sabe que ele está condenado e sabe do fim dele. Mas ele não desiste. E nós temos a convicção de que somos vencedores. De que Deus nos prometeu que lugares
que coisas inefáveis, inexplicáveis estão reservadas para aqueles que creem. O próprio Jesus Cristo falou que são muitas as moradas que Ele preparou para nós. Nós temos essa certeza e nós desanimamos no primeiro obstáculo. Veja a diferença. Aquele que sabe que é derrotado, ele não desanima de perseguir você. E você que sabe que é um vencedor, você desanima a cada tropeço que o inimigo faz, bota na tua frente. E o que ele quer é exatamente isso. Ele investe porque ele quer impedir que você e eu tenhamos paz, sejamos pessoas firmes, que possamos dar um bom testemunho, que possamos levar a palavra de Deus, porque o desânimo cala a tua boca e a minha. A frustração impede que você seja uma pessoa que tenha um brilho, algo que chame a atenção das outras pessoas, algo bom que chame a atenção das outras pessoas para Cristo. Nós não estamos falando de riqueza, não estamos falando de carro bonito, de casa não. Nós estamos falando de algo muito maior do que isso, que é algo espiritual, é algo que você mostra para a pessoa que tem como ter uma vida em paz, mesmo com as dificuldades que nós temos aqui, nesses 40 anos de provação, que é o simbolismo dos 40 anos lá no deserto. Nós estamos nesses 40 anos e vamos ter as nossas provações. Versículo 4 diz: quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração dizendo: por causa da minha justiça que o Senhor me trouxe a essa terra para possuir, porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Veja que coisa importante nós aprendemos nesse versículo, irmãos. Muitas vezes nós somos abençoados por Deus e nós acreditamos no nosso íntimo, podemos até não falar, que a humildade faz parte do crente. O verdadeiro crente é humilde. Ele não vai ficar se regozijando, né, que nem um pavão abrindo o rabo, a asa, assim, para mostrar que a pena é bonita, né? Não. Mas às vezes no nosso íntimo nós falamos assim: puxa vida, mas eu estou numa situação privilegiada mesmo, hein? Nós caímos nessa besteira de achar que nós somos privilegiados. E o versículo 4, ele fala que jamais devemos fazer isso. Jamais devemos achar que a nossa condição é por merecimento nosso, porque não é. É pela misericórdia de Deus que você tem o que você tem, que você é o que você é. Aliás, eu ouvi um pastor dizendo essa semana, não importa o nome dele, mas sim o que ele disse. Que para mim serve muito. Entre outras coisas, ele disse que quanto mais você tem, menos você é. Olha que grandioso que é isso. E verdadeiro. Quanto mais você tem, menos você é. Quanto mais encargos, quanto mais riquezas, menos tempo para Deus. Menos pureza de alma. Menos humildade. Mais obstáculos. Então, irmãos, Deus vai nos colocar em lugares privilegiados, não por merecimento, mas pela própria incredulidade, malícia, maldade dos que não creem, como era o caso aqui. Esses povos que estavam lá naquelas terras, eles eram idólatras, eles não criam, eles não aceitavam, e por isso Deus lançou fora. E para colocar alguém, Ele ia colocar aqueles que o temessem. Agora, o temer a Deus é que pela misericórdia dele, levou ele a colocar aquele povo lá, mas não por merecimento. Então, nossa posição diante de povos que não aceitam, não deve ser de nos contentar, né, com a sua destruição, mas devemos nos compadecer, orar pelos nossos inimigos. Nossa, irmão, mas é muito difícil orar pelos inimigos, não é? É, irmão, quem está falando que é fácil? Eu não estou falando que é fácil, que vai ser fácil. Muitas vezes dentro da igreja,
os nossos irmãos aqui, tem pessoas que não vai muito bem com a tua cara também. Não quer dizer que ela te odeia, mas ela prefere outras pessoas. Sim ou não? Você tem a sua preferência. Nós nos amamos. Não estou dizendo que nós nos odiemos. Mas nós temos as nossas preferências. Nós temos aquelas pessoas que batem mais as conversas, os assuntos, as idades. Tem pessoas que não gostam do jeito que eu falo. Como tem pessoas que também não gostam do jeito que falam. Mesmo que esteja falando uma verdade, às vezes não bate, né? Aquela coisa não se encaixa. Claro que não pode ser algo a você causar um desprezo, não. Mas você ter uma certa afinidade maior com algumas pessoas não é errado. Não pode ter inimizade, não pode ter desprezo, como eu disse. Não pode deixar de ter comunhão. Mas isso é comum no ser humano, né? Às vezes a mãe com o filho, ela tende mais a dar atenção mais para um filho do que para o outro. Não quer dizer que ama mais aquele ou menos aquele outro, mas somos falhos nessa parte. Quem que pode dizer que não é? Então nós não devemos ficar alegres, às vezes, quando aquele que não pensa como você pensa, ele se dá mal. Então isso não deve ser motivo de alegria, mas devemos nos compadecer. Em Mateus capítulo 5, vamos rapidinho lá, tem algumas coisas interessantes aqui. Mateus capítulo 5, versículo 43. Mateus capítulo 5, versículo 43. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que estás no céu, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva que nós estamos ouvindo cair tão bela, tão maravilhosa, que tanto precisamos, desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também isso, o mesmo? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Palavras de Jesus, né? Jesus próprio falando que devemos amar nossos inimigos. Dessa forma. Voltando, Deuteronômio capítulo 9, versículo 5. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade dessas nações, o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti, para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Novamente, versículo 6, ele diz, sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá essa boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Olha a palavra obstinado, teimoso. O Novo Testamento fala em dura serviço, pescoço duro, não quer servir, não quer se prostrar diante de um erro, não quer reconhecer que é errado. Então, pela terceira vez, irmãos, Moisés está falando que o Senhor aponta não sendo pela justiça própria que dá essa terra boa, e diz diretamente que o povo é teimoso, obstinado. O Senhor deixa muito claro a sua misericórdia àqueles que o temem. Ele mostra que não é pelo merecimento de cada um, mas pela misericórdia dele.
que Ele concede que nós estejamos em lugares que nós não poderíamos estar ocupando pelo nosso esforço, mas sim pela misericórdia dEle. Não precisam ir lá, Isaías 64:6 diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, aquilo que nós fazemos de melhor, são como os trapos de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Forte? Todos conhecemos esse versículo. Mas é a situação que nós nos encontramos. A melhor das nossas obras, aquilo que nós podemos fazer de melhor, para Deus não serve. Porque Ele é perfeito. Deus não pode olhar para o pecado. O único momento que Deus deu as costas para Jesus Cristo foi na hora que Jesus Cristo estava recebendo os nossos pecados lá na cruz do Calvário. Quando Cristo fala assim: Pai, Pai, por que me desamparaste? Esse era o momento que Deus tinha que virar as costas para Jesus. Porque Deus não pode ver o pecado, e o nosso pecado estava caindo sobre o corpo de Jesus Cristo lá na cruz. E graças a isso que nós somos salvos. Pela misericórdia, mais uma vez, não por merecimento. Porque não merecemos. Em Lucas capítulo 1, versículo 50, não precisa ir lá, diz que a sua misericórdia é de geração em geração. Sobre os que o temem. Lucas 1,50. Anotem se vocês quiserem depois confirmar isso. Verso 7 diz: lembra-te e não te esqueças de que muito provocastes a ira do Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saístes do Egito até que chegastes a esse lugar, rebeldes fostes contra o Senhor. Olha o que Moisés está lembrando o povo. Lembra que vocês foram, vocês muito provocastes a ira do Senhor, teu Deus, no deserto. Eles reclamaram de falta de pepinos, de falta de melão, de falta de carne, de falta de cemitério. Reclamaram do maná que caía todo dia, era a mesma coisa. Reclamavam toda vez que tinham sede. Lembra dessas coisas? Deus já tinha feito tantas maravilhas lá no Egito. Tinha aberto o Mar Vermelho. Quantos dias após dias caindo maná, como Deus tinha prometido, nunca faltou, só não caía no sábado, porque era o dia de descanso, mas na sexta-feira juntava para os 2 dias, e o povo só reclamava. Poucos eram os que se compadeciam, que se encurvavam, que se voltavam a Deus agradecê-lo. Poucos. Outra coisa que nós vamos passar daqui para frente, muita gente que se diz, na realidade não são. Vão merecer o sofrimento, como nós também merecemos, e nós vamos sofrer junto com eles. E nós vamos ter que nos lembrar desses versículos aqui, que vamos ter que orar por eles. Não deve ser motivo de alegria para nós ver essas pessoas sofrendo. Deus vai nos dar uma proteção, um conforto. Nós conseguimos olhar no meio de uma dificuldade grande a luz que é Deus em nossas vidas. Nós temos essa convicção. Muitas vezes precisamos ser exortados, como eu estou fazendo aqui, exortando os irmãos a se firmarem, a ver essa luz, a enxergarem que nós temos algo que nos alegra, que nos dá conforto, que nos dá confiança, mesmo diante de um cenário tão sombrio que está se estabelecendo no nosso país e no mundo, porque não é só no nosso país, é no mundo. Não esqueça que o nosso país alimenta 25% do planeta. 1/4 do mundo come do nosso alimento. Se esse país tiver problema, o mundo vai ter problema. E a Bíblia fala que o mundo vai ter problema.
Eu e você não podemos evitar isso. Mas nós temos a certeza que Deus vai nos colocar em lugares que nós não merecíamos estar. Nós vamos ter uma proteção que nós não merecíamos ter. Nós vamos ter um conforto que nós não merecíamos ter, mas vamos ter porque Deus tem misericórdia. E se você confia do fundo do teu coração e acredita nesse Senhor, você vai estar protegido por Ele e amparado por Ele. Então ele relembra, né, o tanto que esse povo reclamou, e nós fazemos a mesma coisa hoje. Muitas vezes a gente vê pessoas reclamando daquilo que Deus tem permitido em sua vida, porque não cai uma folha de uma árvore se não for pela vontade de Deus. Se nós estamos tendo um governo que está apertando e ajustando, é porque o povo está precisando disso. Nós citamos aqui outra vez que o próprio Jesus Cristo falou para Pôncio Pilatos: nenhum poder teria se do alto não fosse te dado. Está lá em João. Então cada um está no seu lugar, no seu cargo, cada um tem a esposa, o filho, o patrão, que merece. Ou está ali para cumprir alguma proposta do Senhor. Então, se você merece, você não deve reclamar, porque você merece. E se você não merece, mas Deus tem um propósito que você faça algo, você deve se sentir privilegiado por Deus ter te colocado algo e confiado algo a você fazer. É um exemplo mais objetivo do que José? Será que José merecia tudo que ele passou? Deus tinha um plano desde o começo, um objetivo maior, que foi cumprido à risca por um servo fiel e justo, que em nenhum momento você na Bíblia vê ele reclamar, ele se queixar. E eu até acho que ele, no fundo do íntimo dele, ele parava, mas puxa vida, né? Estou tentando fazer a vontade do Senhor, por que tantas coisas me acontecem? Eu acho que é normal isso acontecer nas nossas vidas. Você se questionar, será que tem alguma coisa errada? Mas quando você se volta ao estudo, à Bíblia, o que a palavra diz, você vê que você está basicamente ali dentro. Claro que não somos perfeitos em alguma coisa, a gente vai estar ali escorregando para lá e para cá, mas no sentido relativo, a gente está dentro da vontade de Deus e as coisas não estão caminhando como você quer. Temos que ficar firmes e continuar aquele papel que você entende que Deus incumbiu você de fazê-lo. Então muitas vezes nós reclamamos também igualmente, como eles foram lá no deserto. Lamentações 3:22, não precisa ir lá, eu vou ler. Diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Palavras do Senhor. O verso 8, voltando para o capítulo 9, diz: pois em Horebe tanto provocastes a ira do Senhor, que o Senhor se acendeu contra vós para vos destruir. Moisés lembra do que aconteceu lá no Sinai, o Horebe, no mesmo monte, mesmo local onde ele viu a sarça ardente e falou com Deus a primeira vez, exatamente no mesmo lugar. Enquanto ele estava recebendo as placas dos mandamentos de Deus, Deus já falou para ele: desce lá porque está acontecendo algo inusitado. O povo fez um bezerro de ouro e está adorando a esse bezerro como Deus. E Moisés teve que orar por esse povo ainda, porque o Senhor ainda quis consumi-los. E Moisés ainda intercedeu pelo povo. Mas Senhor, o que vão falar os outros? Estou falando com as minhas palavras, não vou lembrar exatamente o que diz o versículo. Mas Moisés falou: Senhor, o que os outros vão pensar que o Senhor tirou o povo lá do Egito para matar eles no deserto? O Senhor não prometeu que deles viria uma grande nação, né?
E aí Deus vem erradamente na nossa tradução que Deus arrependeu, né, de ter pensado nisso. Na realidade, Deus não se arrepende de nada, mas Ele pesou o coração. É uma forma de dizer que Ele se compadeceu, mais uma vez, do povo. Mas quando Moisés chegou lá e viu o que o povo estava fazendo, aí ele tacou as placas no chão. E muita gente não consegue entender exatamente o sentido disso, né? Se fosse eu, o Maurício me conhece muito bem, né? Seria como o povo pensa, né? Oh, mas que povo é esse? Mas pá, né? Com raiva, com ira. Tomadinha lá do teclado que o diga, né, irmão? A tomadinha lá. Quebrei ela de tanta raiva que eu fiquei da tomada. Isso é um ímpeto de quem não tem sabedoria, de quem não tem conhecimento. Mas o simbolismo de Moisés quebrando a placa, irmãos, era a quebra da aliança. No momento que Moisés quebrou a placa, ele estava anunciando, era um simbolismo assim, aquela aliança que tinha entre vocês e Deus, ela foi quebrada. Vocês desobedeceram, estão aí idolatrando outro Deus. Eles tinham feito um pacto, lembra? Fizeram um acordo. E quando ele quebrou a placa, simbolizou isso. Não foi rebeldia, não foi revolta. Claro que eu acho que deveria ter uma certa revolta, sim, espiritual dentro dele, de ver aquele povo que tinha conhecimento, conhecia a verdade, e ali idolatrando um bezerro. E a outra coisa também é a consumação daquele ídolo, né? E no caso de idolatria, a melhor forma é aniquilar, é consumir. Tem que fazer assim, quando tem algo que é idolatria, tem que queimar, tem que quebrar, tem que deixar de existir aquilo. Então também é simbologia. Eu até iria ler essa parte, mas os irmãos já conhecem, né? Como aconteceu tudo, então eu fiz um breve resumo, né, desse ocorrido, mas é o que estava aqui Moisés lembrando. Deuteronômio capítulo 9, versículo 20, não precisam ir lá, diz que também o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei, né, Moisés falando por Arão ao mesmo tempo. Lembra que foi Arão que tomou os brincos, os anéis das mulheres, as peças de ouro e confeccionou, né? Ele que liderou essa parte da construção do bezerro. Então Deus se irou muito contra Arão e Moisés teve que interceder também por ele. Então vejam a grandeza de um verdadeiro servo do Senhor, né? Mesmo quando ele vê o erro de um outro, ele intercede em oração. Jó, com seus filhos, fez o mesmo, né? Os filhos se reuniam lá para fazer festa, 10 filhos, e ele ficava imaginando o que será que podem estarem fazendo, né? 10 jovens, com colegas, com amigos, e pode ali ter alguma coisa em desacordo com a vontade do Senhor. Então ele corria lá fazer os sacrifícios, né, temendo a Deus. O versículo 8 diz, pois em Horebe tanto provocasse a ira do Senhor, que o Senhor se acendeu contra vós para vos destruir. Então esse foi o último versículo que nós vimos, né? Então essas são as palavras que eu disse no início, que para mim foram de grandes valias, porque as palavras de Moisés vêm de encontro àquilo que nós precisamos hoje. Como eu disse, diante do cenário que nós estamos vivendo, nós temos que lembrar aquilo, né, que já passamos, dificuldades piores do que essas já passamos. Deus teve misericórdia de cada um de nós, nos mostrou a palavra, quebrantou nossos corações, colocou alguém para pregar a palavra verdadeira para nós. O Espírito Santo trabalhou em nossos corações e chegamos ao ponto de reconhecer a Cristo como Salvador. Só isso já é um grande feito de Deus em nossas vidas e é motivo de sermos felizes. Então que Deus possa abençoar a sua palavra. Esse foi o estudo que eu tinha
preparado para os irmãos e que possamos colocar em prática aquilo que Deus tem nos dado de bom, a gente colocar em prática e ser gratos a Ele. Mesmo que para você possa parecer pouco, mas se contente. Deus te dá muito mais do que você merece, pode ter certeza. Eu tenho plena convicção de que não sou merecedor de tantas coisas boas que Deus tem me dado. Bom, alguma pergunta, alguma dúvida para alguém? Irmão Maurício, quer finalizar? Então pode ir.